Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Segundo Tessalonicenses fica depois de 1 Tessalonicenses. Vou lhe ajudar um pouco. Tá certo? Capítulo 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desonradamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque nos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desonradamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor será com todos vós. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o tema a bênção do trabalho. A bênção do trabalho. O trabalho, na perspectiva de Deus, sempre foi desvirtuado e atacado. Por exemplo, hoje nós vivemos numa sociedade, e as nossas gerações atuais, nós temos aquele que nem estuda e nem trabalha. Tem aqueles que trabalham demais, são viciados em trabalho. E tem aqueles que depois dos 60 criaram a teologia para o aposentado, que não tem na Bíblia. Meu pai trabalha agora e eu também o quê? Trabalho. Leia o livro do John Piper, ele diz: não desperdice a sua aposentadoria, porque não existe na Bíblia nenhum fundamento para você parar de trabalhar depois dos 60 anos. Tá certo? Eu quero tratar desse assunto porque existe até um projeto, né, do Congresso Nacional querendo diminuir as horas de trabalho. E se você quer destruir uma nação, você destrua o conceito de trabalho. Porque ninguém constrói nada com a bênção de Deus se não for através do trabalho.
Quando você vê hoje o agronegócio, tudo aquilo ali foram homens desbravadores que foram para determinadas regiões e ali desbravaram, trabalharam. Ninguém consegue prosperidade se não for através do trabalho. Paulo vai nos ensinar aqui. Havia uns irmãos lá na igreja de Tessalônica, eles criaram uma teoria ou uma teologia para não trabalhar. Não sei se você é adepto dessa heresia, mas está aqui. Um grupo de irmãos, eles disseram: Jesus Cristo está voltando. A volta iminente de Jesus. O que eles fizeram? Pararam de trabalhar, venderam as suas propriedades e levavam uma vida de vagabundagem, de vadio. E ainda alguns exigiam dos outros que os ajudasse, que os sustentasse. No outro dia eu vi uma pessoa na minha presença. Eu trabalho, mas eu não quero que minha carteira de trabalho seja registrada, porque eu recebo a ajuda do governo. Certo? Ajuda do governo. Presta atenção, não existe dinheiro público. Não existe. Ah, mas é público, então todo mundo mete a mão. Todo o dinheiro que se gera, toda a riqueza, é de quem produz. Então não queira dar um golpe no Estado. Você está dando um golpe em si mesmo. Porque a conta vai chegar. A conta chega. Não existe. Eu queria só pontuar, antes de entrar no texto, 5 princípios sobre a teologia do trabalho. Primeiro princípio: o trabalho humano foi criado por Deus antes da queda. Deus criou o homem, nem criou a mulher. Criou primeiro o homem. A primeira coisa, depois que ele criou o homem, em Gênesis 2, ele planta um jardim e diz: vai trabalhar. Então o trabalho foi criado antes da queda. A preguiça não. A preguiça foi depois da queda. E a Bíblia condena a preguiça. Segundo ponto: o trabalho humano tem Deus como modelo referencial. Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, por favor, aí, Marcos capítulo 6, versículo 4. Marcos 6, versículo 4. Então vê o 3, por favor. Pronto. Lê comigo aqui. Você lê na Bíblia, mas lê aqui quem não está com sem Bíblia. Quem diz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive nas suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus veio para morrer, viver 33 anos. Mas ele tinha uma profissão. Ele era o quê? Carpinteiro. Carpinteiro. E toma cuidado para você, pai e mãe, não criar um vagabundo dentro de sua casa. Filho tem hora de desmamar. Tem estudos mostrando que filhos, quando são criados com atividades dadas pelos pais, responsabilidades, essas pessoas constroem uma personalidade de empreendedorismo. O trabalho foi criado por Deus. O trabalho humano tem Deus como modelo. O trabalho humano foi instituído como mandamento divino. 6 dias trabalharás e nele fará toda a tua obra, mas o 7º você vai descansar. É mandamento. Quarto princípio. E quando Deus cria ou institui o mandamento divino, Ele também institui o descanso, né? 6 dias trabalharás e no 7º o quê? Descansarás. Então Deus não é contra o descanso. Deus é contra os descansados.
Então toma cuidado. O trabalho humano, ele foi criado por Deus para o homem com o propósito de realização desse homem e também para que ele possa sustentar-se com as próprias mãos. Veja no Salmo 128 que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo dirá bem. Então nós temos que aprender esse princípio. Por fim, o trabalho humano existe também para acudir o necessitado. Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais, passe a trabalhar, para que possa se sustentar e também possa ajudar os outros. Deus lhe dá prosperidade na sua vida para que você seja generoso, certo? E quanto mais generoso você for, mais bênção Deus vai lhe dar. E eu quero dar uma notícia ruim aqui para os que não gostam de trabalhar. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, aquele que entregou 5, 2, desdobraram. E ele diz uma coisa lá, que você se prepare. Quem foi fiel no pouco, no muito o quê? Você acha que o céu vai ser de vagabundos? O que você acha? Você acha que você não vai trabalhar no céu, não? Ou você vai ser um anjo que vai tomar de conta? Nós vamos trabalhar e eternamente. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, não existe nenhuma religião do mundo com esse conceito de Deus que trabalha para o seu povo, através do seu povo. Vamos para o texto. Paulo, na primeira parte, versos de 1 a 5. Orai pelos que trabalham na obra de Deus. Igreja também não é lugar de vagabundo. O reino de Deus não é para gente preguiçosa, ociosa. Veja o que Paulo diz aí. Finalmente, irmãos, orai por nós. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor e seja glorificada, como também entre vós. Então, orai por nós. Ore por nós, para os trabalhadores. Lembra que Jesus falou isso também para os discípulos? A seara é grande, mas os trabalhadores são. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Então Deus, quando converte a pessoa e coloca essa pessoa na seara dele, não pode ser preguiçoso. Tem um versículo que a turma gosta de usar. O Senhor dá enquanto a gente dorme. Dá mesmo. Mas depois de 8, 10, 12 horas de trabalho. Ele abençoa o trabalho das suas mãos. Então Paulo, ore por nós estamos na obra. Ore, não somente pelos obreiros, mas ore pela obra, pelo crescimento da obra. Ele diz aí, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Então nós temos que orar pelos obreiros, pelos trabalhadores, e orar para que a obra cresça, expanda. E Paulo diz, como também está acontecendo entre vós. Agora, qual é o pedido que Paulo pede aí? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Isso é importante, irmãos. Preste atenção. Nós precisamos orar pelos que trabalham na obra do Senhor, para que essas pessoas sejam protegidas do maligno. Porque o diabo, quando ele quer destruir a obra, ele destrói primeiro o quê? Os obreiros. E Paulo era apóstolo, e ele não tem
nenhum milindre, dizia: ora por nós, para que Deus nos guarde do maligno. E ele pede oração não só por ele, mas por nós, pela equipe, por aqueles que estão trabalhando. Então nós temos que criar uma cultura de intercessão daqueles que são líderes na igreja, orar uns pelos outros. Agora, por que nós devemos orar? Porque Paulo diz assim: porque a fé não é de todos. Se a fé não é de todos, nem todos são amigos da fé. Não são. E é muito importante a gente entender isso, que todos aqueles que têm fé devem orar. Mas Paulo aí, ao pedir oração pela sua equipe, ele faz 3 afirmações para motivar os seus leitores. Primeiro, Deus é fiel e impedirá que os crentes caiam nas garras do maligno. Veja que coisa linda, ele diz assim: o diabo, os maus atacam. Versículo 3, o que diz aí? Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele vai dizer: esse é meu, você não toca. Ele vai confirmar e Ele vai guardar. Irmãos, há um trabalho aqui de parceria entre Deus e a gente. Nós sabemos que somente Deus pode nos impedir de cair em tentação. Por isso que Ele colocou essa petição na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E está no plural. Não se alegre com a queda de um irmão. Não se alegre. Segundo, os crentes também devem ser fiéis, obedecendo e praticando os ensinamentos da palavra de Deus. Veja no versículo 4, o que ele diz: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também o quê? Continuareis a fazê-las. Vocês estão aí. A gente se esforça para dar o melhor de nós, e vocês pegam aquilo que nós damos e de fato vocês tocam adiante. No versículo 5, eu acho isso aqui maravilhoso. Vamos ler juntos? Versículo 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e a constância de Cristo. Paulo está dizendo aqui que Deus é que direciona o coração do crente ao amor e à perseverança. Filipenses diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, ele a concluirá. Então nós somos vasos nas mãos do oleiro, e nós só ficaremos prontos na glorificação. Mas Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida. Então Paulo aqui no versículo 5, de 1 a 5, ele pede oração por aqueles que trabalham na obra de Deus. Paulo faz a sua parte, a equipe que trabalha, os líderes estão trabalhando, e a igreja também está se desenvolvendo, crescendo. Estão entendendo ou não? Vamos lá. Agora, vem agora a exortação, a partir do versículo 6. Para aqueles que não trabalham. Aqueles que criaram aquela teoria da volta iminente de Cristo. Se Cristo vai voltar, então não vamos trabalhar não, vamos ficar esperando Jesus voltar. Tem base bíblica para isso? Não tem. E eu não sei o dia que Jesus vai voltar, só Ele sabe. Mas enquanto Ele não voltar, que você seja encontrado fiel no trabalho, na obra de Deus.
Veja bem, no versículo 11. Lê comigo, por favor. Versículo 11. 3:11, que diz isso? Pois de fato estamos informados a pessoas... Presta atenção. Paulo está dizendo, pois de fato. Por que ele põe de fato aqui? Ele diz, não é fofoca. Me avisaram e eu sei que isso é um fato que está acontecendo aí na igreja. E ele vai usar, irmãos, 4 palavras para descrever que não faz nada. Primeiro, aqueles que não fazem nada. São vadios. E esse termo que aparece aí, primeiro, versículo 11. Andar desordenadamente, aí, significa vadiagem. Pessoas que não trabalhavam movidos pela convicção de que Cristo voltaria. Segunda palavra que ele usa é preguiçosos, que não trabalhavam e se dedicavam a divulgar o falso ensino da volta iminente de Jesus. Porque quem não trabalha, aliás, minha avó dizia que mente vazia é a oficina de Satanás. Então, como o cara não tem o que fazer, ele vai ensinar a heresia. E é interessante porque, na história da igreja, as heresias, elas nunca começaram no campo missionário, por um missionário dedicado, por um pastor dedicado. Sempre foram os vagabundos. Qualquer heresia que você... é gente que não está fazendo nada. Porque quem está trabalhando não tem tempo para ficar pensando besteira. É interessante que essa palavra sem fazer nada significa vadiagem, preguiçoso, exploradores. Eles queriam ser sustentados pela igreja. Quer ser sustentado pelo Estado, pelo governo. Tem isso hoje ou não? Sujeito sustentado pela aposentadoria do pai e da mãe. Isso é um vagabundo. Ele que devia estar cuidando do pai e da mãe. Tem uma coisa que me incomoda. Vou abrir o confessionário aqui. Quando eu vou no supermercado, tem um pessoal que fica fora, pedindo as coisas. Compra um leite para mim, compra um arroz para mim. Às vezes leva até uma criança, dá um beliscão na criança, para chorar. E eu digo, você não tem o que fazer, não? Como é que você está aqui, nessa hora do dia ou da noite, pedindo na porta? Você é uma pessoa sadia, saudável. Vocês já tiveram uma experiência assim? Mas essas pessoas que não fazem nada, elas tornam a ser pessoas intrometidas. Intrometidas. Veja lá. No versículo 11, se intrometem na vida o quê? Alheia. Criou um site de fofoca. Aconteceu isso na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal. Olha o pastor aqui, olha. Meu irmão, identificar pecado de pastor é a coisa mais fácil do mundo. Não precisa não, você não precisa gastar tempo com isso. Satanás faz esse serviço para você. Ele dá o serviço pronto. Você está trabalhando para ele. Fuxico gospel. Pensa num título bonito, mas infernal. Porque se uma coisa que Deus abomina, é aqueles que andam semeando contenda entre irmãos. Qual o conselho de Paulo? Versos de 6 a 10. Primeiro conselho, versículo 6. Ele vai dizer o quê?
que vos aparteis de todo irmão que ande o quê? Então se afaste dessas tranqueiras. Se afaste dessas pessoas que andam desordenadamente. Vá adiando. Segundo conselho, versos 7 a 9. Paulo diz assim: imitai os líderes trabalhadores. Olha para a minha vida. Versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-vos. Nisto que nunca nos portamos o quê? Eu nunca fui um vadio entre vocês. Um vagabundo. Eu sempre trabalhei. E Paulo disse: e me sustentei com as minhas próprias mãos. Mesmo tendo o direito de receber de vocês, eu abri mão disso. Para vos dar o quê? Exemplo. Irmãos, preste atenção. Se o pastor não der exemplo de trabalho, a igreja observa. O pessoal diz: pastor Arival, fala com o meu pastor. Para falar o quê? Para ele trabalhar. Tem pastor que ele acha que ele já está, que Deus vai fazer a igreja crescer. Meu irmão, não existe. A igreja é a lavoura de Deus. A igreja para crescer, a igreja para amadurecer, a igreja para se fortalecer, precisa de muito trabalho. Veja bem, irmãos, quando o pastor e a liderança senta, a igreja deita. Sabia disso? Então nós, como crentes, devemos ser exemplos de trabalhadores. O irmão, muitos irmãos aqui da igreja, acorda 4 horas da manhã, chega em casa 10 horas da noite, no final do mês dá o dízimo, sagrado. Se eu sou sustentado por esse irmão, eu tenho que dar tudo de mim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Versículo 10. Um versículo que eu quero que você me explique aí. Versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não. Preste atenção. Esse texto aí não se aplica para as crianças, porque as crianças não trabalham. Não se aplica àqueles que têm impedimentos para trabalhar. Ele está dizendo aqueles que não querem. Está claro no texto ou não? Vos ordenamos. Se alguém não quer trabalhar, você não quer trabalhar? Também não coma. Não ajude vagabundo. Não dê dinheiro para gente que não quer trabalhar, tem condição de trabalhar, tem oportunidades de trabalho e não quer trabalhar. Eu estou falando muito zangado? Sabe por quê, irmãos? É porque eu trabalho na obra de Deus. O cara que trabalha, mesmo fazendo coisa errada, errando, tem tudo comigo. Agora eu não suporto nem vagabundo, nem puxa-saco. Eu não puxo saco de ninguém, porque eu não gosto. E puxa-saco é igual grama, dá em todo lugar. Está entendendo como é que é? Mas deixa para lá. Isso aí não foi do Espírito Santo, não. Por essa parte dela até. Preste atenção, 3 coisas nesse mandamento. Primeiro, o mandamento se dirige especificamente às pessoas que não trabalhavam. Segundo, a determinação e a exortação é feita em nome de Jesus ou sob a autoridade de Jesus. Terceiro, o conteúdo do mandamento, versículo 11, é que eles trabalhem tranquilamente pelo seu sustento. Veja no versículo 11. Desculpe, versículo 12.
A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando o quê? Tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então Paulo está dizendo, ó, meu amigo, vamos trabalhar. Não vamos sustentar gente que não trabalha. No versículo 13, Paulo vai dizer: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Quando você ajuda uma pessoa que não trabalha e você descobre, a vontade que você tem de não ajudar mais nunca. Porque fazer o bem cansa. Você é um bobão. Você é tratado como bobão. Mas Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem. Nós não devemos nos cansar. Mesmo que a gente seja ludibriado, enrolado, enganado. Não podemos deixar de fazer o bem. Porque Deus vê o nosso coração. Deus vê a motivação do seu coração. E Deus lhe abençoa. Porque você é generoso. Está certo? Então Paulo diz, gente, vamos fazer o bem a todos, priorizando os nossos irmãos. Segundo, nós podemos nos cansar ou desistir de fazer o bem por motivos pessoais, recursos, decepção com pessoas. Mas pense uma coisa, um irmão carente não é um problema, mas é uma oportunidade para você fazer o bem. Você abençoar a vida daquele irmão que está precisando. E Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Tudo que você põe a mão, Deus abençoa. Para você se sustentar, mas para você também ser generoso. Paulo diz, olha, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, versículo 14, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Publica, nota, escreve, olha, isso é preguiçoso. Evitam, fica observando. Para que ele não fique o quê? Envergonhado. Mas coisa que preguiçoso não tem é vergonha. Né? Mas Paulo está sendo pastor aqui, né? E veja o que Paulo diz, irmãos. Versículo 15, vamos ler juntos? Todavia, não considereis por inimigos, mas advertiu como irmão. Meu irmão, vamos trabalhar. Às vezes ele pega o relatório de um missionário e vê lá quantas visitas ele fez, quantos sermões ele pregou, os projetos dele na igreja. Ele tem que olhar. E tem o meu irmão, olha, nós vamos comprar um motor de polpa para você. Para você dar uma... Porque tem gente que é assim. Mas Paulo conclui a carta de forma maravilhosa. Isso aqui é o hino da Beth. Versículo 16, vamos lá? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo os dê em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Irmãos, seja um trabalhador. Seja um trabalhador. Quer seja na obra de Deus, quer seja no trabalho que Deus lhe deu. Seja o melhor. Faça o melhor. E Deus vai honrar você. Amém?